Nos últimos anos, o Brasil tem se dividido politicamente entre esquerda e direita. E na verdade, muitos que se presumem de esquerda ou de direita nem sabem exatamente o que significa isso. O que é ser de esquerda, o que é ser de direita, exatamente o que é socialismo, comunismo, capitalismo. E aí eu acho que, mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre um tema que tem a ver com isso, mas não é sobre isso. Eu tenho visto nos últimos dias, principalmente, eu acho que depois de uma postagem, de um vídeo, de um comediante, muitos falarem que Jesus é comunista, que Jesus é socialista, que Jesus é de esquerda. Não é? Eu podia até começar brincando e falando que não, ele é de direita, porque ele está sentado à direita de Deus. Mas eu não vou fazer essa brincadeira, não. Eu vou direto ao ponto. A palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 1, versículo 1 em diante, algumas palavras sobre Jesus. E fala assim, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí continua falando que ele é a luz do mundo, que a luz resplandece nas trevas, e termina assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. E a partir desse texto de João, é improcedente, é inconveniente, uma loucura e uma babaquice falar que Jesus tem um lado, que Jesus é um cara de esquerda ou que Jesus é um cara de direita, porque ele está acima disso. Jesus não veio mudar o mundo. E é importante que nós entendamos isso, porque a maioria das pessoas e até os crentes em Cristo, os cristãos que se dizem cristãos, acham que Jesus ele veio ao mundo para mudar o mundo. E não foi isso que ele fez. Até porque ele mesmo disse que o mundo a cada dia morre. Não é? A palavra de Deus diz, da boca de Cristo, o mundo jaz no maligno. O mundo caminha para a morte, o mundo caminha para a destruição. Jesus, ele tinha a ideia perfeita disso, bem clara na mente dele. Então ele não veio mudar o mundo, mas ele veio transformar os corações, ele veio transformar as mentes. Jesus, ele cuidava dos pobres, ele cuidava dos oprimidos, ele cuidava das viúvas, ele cuidava dos pobres, dos oprimidos, das viúvas. Mas cuidar do nosso próximo não tem a ver com ideologia política, tem a ver com amor, tem a ver com comunhão. O que Jesus queria ensinar era a comunhão, era o amor. Jesus queria transformar as mentes que estavam corrompidas. Porque imagina um mundo que ele vai caminhando para a destruição e as pessoas estão dentro desse mundo, contextualizadas nesse mundo, envolvidas com toda essa destruição, e elas vão tendo a mente deformadas por essa destruição. E a mente vai se destruindo, vai se consumindo, vai ficando pequena a ponto de achar que Jesus pode ser definido por um lado, direita ou esquerda. Mas isso é impossível. Porque Jesus é muito maior, ele é o verbo vivo, ele é a manifestação do poder de Deus, ele é a luz do mundo, que veio clarear, abrir a nossa mente e entender que o universo e que nós somos bem maiores do que estarmos polarizados de um lado ou de outro, mas que nós devemos estar caminhando diante dele, entendendo o que ele falou, o que ele ensinou, praticando. Buscar transformar a nossa mente, passar por uma metanoia, e quebrar as barreiras, quebrar os paradigmas, para que nós possamos viver
a plenitude do plano de Deus para a nossa vida, que está em Cristo. E possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Pense nisso, esqueça os lados, olhe para frente, olhe para o alvo, faça como o apóstolo Paulo que diz, por isso, deixando de lado as coisas que para trás ficam, eu sigo olhando para frente, eu sigo olhando para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Porque olhando para o alvo, você não vai se desviar. Lembra que quando Pedro estava no mar e Jesus estava no mar e Pedro no barco e Pedro queria ir ter com ele, ele falou, vem Pedro, e Pedro começou a olhar para ele, olhar para frente, olhar para o alvo e Pedro caminhava sobre a tempestade, mas quando Pedro olhou para a direita, olhou para a esquerda, quando ele teve medo, ele afundou. Então olhe para Cristo. Entenda Cristo. Quer aprender sobre Jesus ao invés de ficar falando besteira? Palavra de Deus, os evangelhos, leia, estude, medite e cresça na palavra de Deus. Que você tenha um 2018 abençoado. Fica na paz e até o próximo vídeo.